2 homens me atacaram no bar e me acusaram de trair com suas esposas, mas eu não tinha nada a ver com isso e acabei com os 2. Eu ouvi um som de campainha, um toque suave que me avisou que era necessário atender a porta. Era uma sexta-feira à noite e tínhamos muitas pessoas no local. Após captar o olhar do meu bartender, me dirigi até a porta. Normalmente, nós 2 trabalhávamos nos fins de semana, mas não levaria muito tempo. Provavelmente, era um convidado que havia chegado atrasado. Eu verificaria se ele estava na lista, o deixaria entrar no saguão e pediria a um membro do clube que o acompanhasse. Ninguém podia entrar a menos que estivesse acompanhado por um membro do clube. Se não estivessem na lista, eu exigiria uma confirmação antes de permitir a entrada. 2 homens, mais ou menos da minha idade, um pouco abaixo dos 30 anos, estavam esperando na porta. Mesmo que tivessem sido convidados, não seriam autorizados a entrar, pois estavam usando jeans e camisetas. Jeans eram proibidos, apenas camisas sociais e calças eram permitidas. No entanto, você nunca sabe ao certo. Um de nossos membros mais ricos era dono de 2 empresas de construção, uma das quais especializada em encanamento. Ele chegava coberto de lama da cabeça aos pés, entrava no vestiário, tomava banho e vestia as roupas que mantinha lá antes de ir para o bar. Boa noite, senhores. Posso ajudar em algo? Perguntei educadamente. Precisamos falar com Jerry Stone. Chame-o até a porta. Não gostei da atitude dele, mas ele perguntou por mim. Talvez estivessem procurando trabalho, já que estávamos subcontratando serviços de paisagismo no campo de golfe. Estendi minha mão. Sou eu. Eu sou Jerry Stone. E vocês? Foi tudo o que tive tempo de dizer antes que o homem mais alto me pegasse de surpresa com um soco de direita. Antes que eu pudesse reagir, o homem mais baixo e mais forte me deu um soco, me derrubando no chão. Você já percebeu que os pensamentos mais estranhos vêm à mente quando você está em uma situação difícil? Eu pensei em como havia chegado longe dos bares de motociclistas onde comecei, vendo todos como uma ameaça, até o clube campestre onde trabalhava agora, com sua polidez e sofisticação. Eles me pegaram e me bateram bem. Mas tive sorte. O chefe de polícia da nossa pequena cidade e o assistente do promotor público, ele mesmo um ex-policial, estavam entrando no clube. O chefe gritou, e eles me soltaram. Eu me levantei furioso, pronto para brigar. Mas, nesse momento, o chefe já os segurava ambos sob a mira de uma arma, com um pequeno revólver que ele sempre carregava. Era uma exigência do seu trabalho. Sua arma de serviço era uma Glock, mas ele não considerava necessário anunciar que estava armado, então mantinha um revólver no bolso, uma Smith Wesson 27. Já disparei esse revólver, e ele tem um poder impressionante para o seu tamanho. O que diabos está acontecendo? Quase gritei. Quem são vocês? Você sabe quem nós somos, idiota. Somos os maridos daquelas 2 mulheres com quem você fez amor. Agora, eu estava realmente furioso. Escutem, seus idiotas, eu nunca vi vocês ou suas esposas, até onde eu sei. Eu não saio com mulheres casadas. Isso leva a coisas estúpidas como essa. O assistente do promotor riu. Obrigado por poupar nossos ouvidos sensíveis, Jerry. Mas esses caras realmente são os imbecis. Você quer prestar queixa por agressão? Posso encontrar boas testemunhas. Eu olhei para eles. Ambos pareciam prestes a se molharem de medo, pensando no que poderia acontecer. O chefe deu um sorriso. Sim, agressão agravada, invasão criminal ao território. Isso pode ser aplicado, já que eles vieram aqui especificamente para te causar dano. Se você pensar bem, pode até adicionar mais algumas acusações. O mais baixo parecia muito assustado, enquanto o mais alto ainda estava furioso. Não estaríamos aqui se esse cara não tivesse dormido com nossas esposas. A culpa é dele. Vocês estão agindo de uma forma que me deixa tentado a prestar queixa. O que faz vocês pensarem que eu estou com suas esposas? Vou dar uma chance para contarem sua história, mas não aqui, na frente dos membros do clube. Eu me virei para o chefe e o assistente do promotor. Vocês poderiam acompanhar nossos convidados até o escritório? Eu realmente gostaria de resolver isso. Então, me virei para eles. Espero que não se recusem a nos dar alguns minutos do seu tempo. Eu gostaria de resolver isso agora, antes que vocês decidam se esconder no escuro, esperando por mim. O tom da minha voz deixou claro que aquilo não era um pedido. O chefe fez com que mostrassem seus documentos, e em seguida, fomos para o meu escritório. Vamos conversar. Por que vocês acham que eu sou o que está envolvido com suas esposas? Porque aquelas idiotas nos contaram. Rosnou mais alto, exatamente com essas palavras. Jerry Stone está fazendo amor comigo. O mais baixo falou, sim, praticamente. Elas até nos disseram onde você está. Tem certeza? Há alguma forma de trazê-las aqui para confirmar isso? Com certeza. Aquelas estúpidas estão no carro, esperando por nós. Eles descreveram o carro, e o assistente do promotor saiu para convidá-las a entrar. Elas entraram timidamente. Uma delas tinha um hematoma bem feio no rosto, e a outra tinha marcas nos braços, como se alguém a tivesse agarrado com força. Elas não eram nem feias nem bonitas, apenas comuns. Se não estivessem machucadas e morrendo de medo, talvez parecessem mais atraentes. Uma delas olhou ao redor, confusa. Senhoras, eu as conheço. Perguntei suavemente, tentando acalmá-las.
Nunca as vi antes. Moço, cadê o Jerry? Esse homem disse que ele estava aqui, disse uma delas, apontando para o assistente do promotor. E você? Perguntei à segunda. Eu não pareço familiar para você? Não. O que diabos está acontecendo aqui? Eu peguei minha carteira e mostrei a ela minha carteira de motorista. Você é Jerry Stone? Existem 2 de vocês aqui? Desculpe, senhoras, sou o único aqui com esse nome. Os homens começaram a ficar ainda mais furiosos. O mais alto, obviamente o líder, atacou a própria esposa. É melhor você não mentir para mim. Ele gritou, claramente tentando se meter na cadeia de forma estúpida. Eu juro que não conheço esse homem. A esposa dele gritou. O chefe já tinha ouvido o suficiente. Rapazes, peçam desculpas a esse homem e prometam que ele nunca mais vai ver vocês de novo, e ele não vai prestar queixa. Eu tenho seus documentos. Acho que vou ligar para o xerife Connor e contar a ele sobre a pequena aventura de vocês. Ele pegou o telefone e tirou algumas fotos dos hematomas. Tenho certeza de que ele vai passar aqui amanhã para verificar como estão essas senhoras. Se encontrar mais hematomas, ele não vai ficar feliz. A mãe dele foi agredida pelo pai, e ele não é muito tolerante com esse tipo de coisa. Se resolvam ou passem a noite longe um do outro. Está claro. Eles acenaram com a cabeça, parecendo envergonhados. Eu os deixei ir. Não valia a pena perder tempo indo ao tribunal, mas avisei que não seria tão indulgente se os visse novamente. Nós os acompanhamos até a porta, e eu fiquei surpreso com como aquelas mulheres puderam ser seduzidas pelo mesmo cara. Ou ele tinha um papo muito convincente, ou elas eram muito ingênuas. Eu suspeitava que eram as 2 coisas. Logo que entramos no saguão, um homem apareceu, indo em direção ao bar. Ele mal nos notou, mas uma das mulheres parou. Jerry! Ela gritou. Ele olhou ao redor e ficou pálido. Ambas as garotas começaram a gritar. Esse é o Jerry. Ele deu um grito e correu de volta para a porta. Os homens, as mulheres e o chefe correram atrás dele. O assistente do promotor olhou para mim e sorriu. O segredo foi revelado, né? Eu apenas suspirei, voltei para o bar e peguei o telefone. Eu nunca quis ser bartender, mas as coisas simplesmente aconteceram dessa forma. Meus pais tinham 6 filhos. Minha mãe ficava em casa cuidando de nós, e meu pai trabalhava cada hora livre na fábrica de papel. Não sobrava um centavo para despesas extras, muito menos para educação superior. Meu tio tinha um bar e churrascaria, um lugar simples, mas ele servia bebidas honestas. A cozinha era limpa, e a comida era boa e com preço justo. Ele me deu meu primeiro emprego como garçom e lavador de pratos. Depois disso, comecei a cozinhar como ajudante de cozinha, e quando fiquei mais velho, trabalhei no bar. Ao longo do caminho, recebi lições sobre várias coisas. Por exemplo, como reconhecer problemas. Quase nunca acontece de pessoas barulhentas começarem a fazer algo, mas era preciso ficar de olho nos quietos. Algo pode incomodá-los, e eles se recolhem, entram no modo de beber e pensar, como meu tio gostava de dizer. Então, uma bebida mágica cai neles, e eles explodem. Aprendi que, no meu condado, se alguém está causando problemas, você não chama a polícia. Você resolve sozinho. Se chamar a polícia muitas vezes, seu estabelecimento será fechado por perturbação. Além disso, quando você está trabalhando, não existe coisa como uma luta justa. Você quer minimizar a exposição à multidão antes que eles decidam se envolver. Então, você ataca com força e rapidez, machucando-os. Se você fizer isso 1 ou 2 vezes, eles vão aprender a se comportar, ou você os bane. Eu levei alguns socos e hematomas, então aprendi a lutar de forma bruta no começo. Depois, cansei de apanhar e fiz algumas aulas. Eu não precisava de um cinturão, só queria ser capaz de me defender. Quando eu tinha 20 anos, meu tio atirou e matou um homem que o esfaqueou. Ele não foi preso, mas as senhoras da igreja se revoltaram, e ele teve que fechar o estabelecimento por vários anos. Eu trabalhei em lugares melhores enquanto frequentava a escola. Até fiz cursos de bartender, e tentei manter uma expressão séria por tempo suficiente para me certificar. Agora, estou quase terminando meu último ano de faculdade. Em breve, terei um diploma em gestão de hospitalidade. Trabalhei nesse emprego por 3 anos, subindo de bartender a assistente de gerente do bar, e depois, a gerente do bar. Também fiquei responsável pelo restaurante. Muitas vezes, trabalhava de 10 a 12 horas por dia, mas nunca reclamei. Em alguns anos, esperava me tornar gerente de um clube, e em um lugar como o Breerwood Country Club, isso significaria um salário próximo de 6 dígitos. Eu conseguia trabalhar tanto porque não tinha muita vida pessoal. Nunca fui casado. A taxa de divórcio entre bartenders é astronômica, uma das mais altas entre as profissões no país. Eu estava em um relacionamento sério com uma garota, e ela desenvolveu o hábito de vir até minha casa durante o trabalho para que pudéssemos passar os intervalos juntos. Ela era jovem, entediada e bonita. Os lobos se aproximaram dela, encantando-a e enchendo-a de bebida, até que uma noite ela desapareceu. Eu saí para procurá-la e a encontrei no banco de trás do carro de algum idiota, com a calcinha pendurada no tornozelo. Eu dei uma surra nele, deixei ela lá e fui trabalhar em um lugar melhor. Ela tentou se desculpar, e eu realmente acreditei nela, mas o estrago estava feito. Meu tio sentiu um pouco de pena de mim, mas depois riu. O que você esperava?
Deixar ela ficar por perto é como levar sua galinha premiada a uma convenção de Martins. Uma verdade universal que aprendi nessa profissão é que sempre haverá alguém interessado em um bartender. De socialites a frequentadores de bar, e garotas de virtude fácil e opiniões fortes. Não demorei muito para perceber que seria suicídio profissional se você irritasse o marido, namorado, esposa ou filha certa. Você seria expulso na hora. Aprendi a encontrar um equilíbrio, flertando levemente com esposas e namoradas, mas mantendo distância. E nunca cruzei a linha, seja por insinuação ou proposta direta. Era bastante difícil às vezes. As mulheres tinham suas cartas na manga, e de fato, estavam lá com muito mais frequência do que seus homens, que trabalhavam para manter o estilo de vida delas. O benefício era que elas aprendiam que podiam confiar em mim, e por isso, frequentemente pediam minha opinião sobre vários assuntos. Isso era especialmente valioso, se elas quisessem saber minha opinião sobre presentes, já que eu conhecia seus maridos também. Homens frequentemente falam sobre coisas que não acham que suas esposas se interessariam, então eu tinha uma vantagem. O marido adorava pescar, e sua esposa o surpreendeu com uma viagem a um resort de luxo nas montanhas, onde ele poderia passar o dia pescando trutas, enquanto ela tomava sol na piscina, fazia compras e visitava o spa. À noite, eles aproveitavam a companhia um do outro. Graças à minha amiga Aubrey, que produz lingerie, eu tinha um amigo que trabalhava como bartender em um clube lá. Eu disse a ele: eu agradeceria se você cuidasse bem deles. Ele concordou de bom grado, sabendo que um dia pediria um favor em troca. Eu fazia o mesmo com os homens. Logo, eles perceberam isso e me diziam diretamente o que queriam, para que eu pudesse repassar às suas esposas. Alguns de seus pedidos eram incomuns, mas a maioria era simples. Um dia, uma das minhas clientes fixas me perguntou: posso confiar em você? Quase tudo, desde que não seja muito imoral ou ilegal, respondi. Um bom bartender guarda segredos melhor que um padre. Isso a satisfez, e ela me contou sobre uma fantasia íntima que gostaria de realizar com o marido. Ela parecia fascinada pela ideia de ser amarrada à cama, deixando o marido livre para fazer o que quisesse com ela. Ela queria tentar, mas tinha medo de contar ao marido. Foi preciso um pouco de convencimento, e uma ajudinha da minha amiga da lingerie para comprar o equipamento adequado. Ela vestiu, amarrou-a à cama no quarto de hotel que havia alugado, e saiu logo antes de ele chegar. Eu tinha o cartão-chave. Parei ele para uma bebida. Já bebeu o suficiente, Sr. Reynolds. Sua esposa quer que você siga estas instruções à risca. Ela quer que você seja aberto e compreensivo com este presente de aniversário. Tenha uma boa noite, senhor. Eu não os vi há 3 semanas, e estava preocupado por ter afastado um dos membros do clube. Quando ela chegou, radiante, com um colar de prata e um enorme diamante no centro, ela contou às amigas que ele havia dado o colar de presente de aniversário. Mais tarde, ela me encontrou sozinha. Você sabe que este é meu colar, certo? Claro, isso tudo é uma brincadeira, mas nunca poderei te agradecer o suficiente. E meu marido quis que você recebesse isso como um gesto de gratidão. Ela me entregou $100 em notas, embrulhados em uma calcinha bem pequena. Ela riu. Eu mesma embrulhei. Certifique-se de que ganhemos a mesa mais privativa hoje. Ok, querido. Eu a agradeci seriamente pela gorjeta. Mais tarde, depois que ele estava sentado à mesa por meia hora, e sua esposa praticamente dançava de felicidade, ele sorriu e estendeu a mão para a esposa. Ela lambeu seus dedos, enquanto ele me agradecia pelo serviço. 2 meses depois, fui promovido a assistente de gerente do bar. Ele foi o principal patrocinador. Todo bartender que se preza tem um livro. Leva anos para fazer um bom livro, mas, uma vez feito, vale seu peso em ouro. Se me perguntarem, posso indicar o melhor mecânico ou encanador da cidade, um médico discreto ou um advogado de divórcio, e convencê-los a prestar um serviço urgente. Uma amiga que vendia lingerie estava envolvida nisso, assim como bartenders em 3 estados. Eu também tinha um acordo com um agenciador de apostas e várias agências de acompanhantes. Aqui, era necessário andar na linha. Se um cara tinha um problema com jogos de azar, e isso levava a problemas com a esposa ou dificuldades financeiras, adivinha quem era o culpado? O mesmo acontecia com os serviços de acompanhantes. Se a esposa descobrisse, não haveria trabalho. Portanto, eu tomava precauções. O agenciador só permitia que um cara tivesse 2 apostas pendentes por vez, e as mulheres eram muito cuidadosas. Publicidade indesejada não ajudava nenhum dos negócios. Nenhuma dessas pessoas me dava dinheiro. Eu não apostava e podia dormir com elas de graça a qualquer momento, mas, se eu precisasse de um serviço, elas estavam lá. Na maioria das vezes, eu tentava encaminhá-las para outros membros do clube, se estivessem trabalhando em uma área adequada. Muitos de nossos membros eram donos de suas próprias empresas, e era uma troca de favores. Um amigo me deu a ideia. A esposa dele odiava futebol, então ela garantia que ela e as amigas tivessem algo para se divertir. Nós sempre fazíamos grandes festas, alugávamos a maior TV que encontrávamos e montávamos um bar temporário no salão de dança. Eu pedi à cozinha que preparasse grandes pratos de petiscos para que as pessoas pudessem absorver o álcool. No entanto, mesmo nesses casos, muitas esposas e namoradas vinham buscá-los no final. Eu conversava com algumas mulheres-chave, as apresentava à minha amiga da lingerie, e lá iam elas.
Enquanto os homens assistiam ao futebol, as mulheres estavam em uma pequena sala de conferências, onde eram mostradas as últimas novidades em lingerie e brinquedos. Elas até recebiam ajuda de outras amigas, uma cabeleireira e uma maquiadora. Elas escolhiam 3 mulheres aleatoriamente, de diferentes alturas, formas e idades, faziam uma transformação completa e as levavam para passear em público, vestidas com lingerie que combinava com seu tipo físico e idade. A cozinha oferecia petiscos mais sofisticados, e outra amiga minha, esposa de um produtor de vinho local, oferecia vinhos. O sucesso foi estrondoso. Depois do jogo, os homens tiveram que esperar pelas mulheres. Nós ficamos de olho e tínhamos 3 táxis prontos. As mulheres insistiram que eu aparecesse no final da noite para me agradecer. Quando elas foram embora, as 4 ficaram rindo até serem as últimas a sair. Nós amamos a Aubrey, disse uma delas. Ela tem as coisas mais fofas. Olha! Ela abriu o casaco, revelando um uniforme francês que combinava perfeitamente com ela. Outra estava usando um uniforme de enfermeira em PVC. A terceira vestia um TED quase transparente, e a última estava com uma linda liga lavanda e mais nada. Foi tudo inesperado, e eu acabei corando, o que elas acharam adorável. Isso se tornou um evento anual, e fomos forçados a mudá-lo para um local maior. Eu fazia cursos universitários online, e na verdade, ia às aulas nas manhãs de quarta-feira e nas noites de quinta, quando podia. Fiz alguns amigos, mas não tinha tempo para começar relacionamentos. Afinal, era faculdade, então eu saí com alguém algumas vezes, mas com longos intervalos. Havia uma mulher de quem eu realmente gostava. Nós tínhamos aulas de contabilidade juntos às quartas-feiras e de negócios às quintas. Às vezes, nos encontrávamos na biblioteca para estudar juntos. Ela era um pouco mais velha que eu, 31 anos. Era claro, pelas suas roupas, joias e carro, que ela tinha dinheiro, mas era gentil com todos, até mesmo saindo conosco para comer pizza e tomar cerveja às vezes. Ela pagava sua parte e nunca ostentava sua riqueza. Seu sorriso poderia derreter gelo, doce e carinhoso em um momento, travesso e flertante no outro. E ela era muito atraente. Ela sabia disso, mas nunca forçava a barra. Ela dava um toque gentil nos garotos da faculdade se eles não insistissem. Caso contrário, eles sentiam gosto disso. Eu pensei que ela seria uma ótima bartender. Uma noite, eu estava saindo da biblioteca enquanto ela fechava, e a vi sentada em um banco, com os ombros caídos. Eu me aproximei para dizer olá, e ela olhou para cima, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Não era dor física, mas emocional. Você se importa se eu me sentar? Ela acenou com a cabeça, procurando lenços na bolsa. Eu sempre carregava um lenço comigo, herdado do meu tio. Ele podia estar vestindo jeans e uma camiseta surrada, mas seu lenço com monograma estava sempre limpo e acessível. Eu entreguei o meu a ela. Quem usa isso hoje em dia? Ela disse, enxugando as lágrimas. Só cavalheiros da velha escola, caso encontrem uma garota chateada. Isso a fez sorrir. Ela tentou devolver, mas eu disse para ela ficar com ele. Ela ficou sentada, girando o lenço nas mãos. Você quer falar sobre isso? Além de fornecer lenços, tenho ombros bem macios e orelhas bem grandes. Sem intenções pessoais, eu prometo. Ela até riu antes de chorar novamente. Parece que você é o único homem que eu realmente acredito quando diz isso. E sim, eu gostaria de falar. Pode ajudar, mas não aqui. Você trataria a garota triste a um café? Eu imediatamente soube do que ela estava falando. Uma pequena loja perto do campus. Era limpa, barata e próxima, o que a tornava popular entre os estudantes. Os donos do estabelecimento eram bem queridos, e conhecidos por não tolerar bêbados ou conversas altas. Era um lugar tranquilo, com as mesas bem espaçadas. Se fosse tarde e você não precisasse de uma mesa, podia sentar e estudar. Nós caminhamos até lá, pedimos café e uma fatia de torta, maçã para mim e cereja para ela. Ela tomou alguns goles, comeu metade da torta, recostou-se na cadeira e suspirou. Claro, você sabe que eu sou casada, certo? Eu acenei com a cabeça. Só um cego não notaria a pedra no dedo dela. 7 anos. Eu realmente o amava, sabe? Eu pensei que tinha encontrado um homem para a vida toda, com quem viveria feliz para sempre. Parece que não. Há quanto tempo ele está te traindo? Ela pareceu surpresa com minha franqueza. Como você descobriu? E o que faz você pensar que foi ele? Eu encolhi os ombros. Fácil. Na minha linha de trabalho, você geralmente consegue distinguir os caras bons dos ruins. E você definitivamente é uma das boas. Você parece ter dinheiro, então não acho que seja isso. Você não tem hematomas e não age como se tivesse sido abusada mentalmente, então deve ser traição. Por que eu acho que não é você? Porque, se fosse o caso, você não estaria sentada em um banco no escuro chorando. Você estaria levando uma vida agitada. Então, deve ser ele. Os olhos dela se arregalaram. Você é psicólogo ou detetive? Dessa vez, eu ri. Não, um bartender profissional. A história triste veio à tona. Ele era um palestrante convidado nas aulas de negócios quando ela era uma estudante em tempo integral. Ele chamou sua atenção e a convidou para sair. Ele era quase 10 anos mais velho, bonito, elogioso e atencioso. Ela se apaixonou perdidamente por ele, e eles se casaram 9 meses depois.
Ele dava atenção a ela, a enchia de pequenos presentes, e ela era muito feliz. Após cerca de 4 anos, ele começou a mudar, negligenciando-a e se distanciando. Ela expressou isso a ele, e ele se desculpou, prometendo melhorar, o que ele fez por cerca de 6 meses. Ela queria começar uma família, mas ele a convenceu a esperar, dizendo que ainda não era a hora. O último ano tinha sido ruim. Todo fim de semana, ele viajava negócios para um novo empreendimento que haviam começado, saindo na quinta-feira e só retornando no sábado à noite. Ele parecia mais feliz depois que começou a viajar, mas ainda era frio com ela. Ela acabou pegando parte do dinheiro dele e investigando. Claro, ele tinha casos. Ela recebeu a confirmação de seus medos. Ele não tinha uma namorada fixa. Pareciam ser relacionamentos casuais. Pelo menos, esses eram os que ela sabia. E quem sabe quantos no total? Ele viajou por cerca de 6 meses antes que ela decidisse verificar. Ela estava morrendo de medo. Encontrou um médico em uma cidade distante e fez um exame completo. Graças a Deus, o resultado foi negativo, mas foi assustador. Desde que descobriu, eles não tinham tido relações. Ela não podia chamar isso de fazer amor. Infelizmente, isso não parecia incomodá-lo muito. A curiosidade tomou conta de mim. Quais são seus planos? Você vai confrontá-lo? Está tentando melhorar o relacionamento? Ela balançou a cabeça decididamente. Não, ele está acabado. Ele só não sabe ainda. No entanto, isso vai acontecer muito em breve. Essa é uma das razões pelas quais voltei para a faculdade. Ele acha que estou com uma carga horária completa, e dizer que as aulas que preciso são principalmente à noite facilitou que eu ficasse longe dele. Preciso de mais algumas horas para concluir meu diploma em contabilidade, e pretendo usá-lo para garantir que ele não tente me enganar no acordo. Ele sempre brincou que a única coisa que poderia amar mais do que eu, era dinheiro. Já descobri vários apartamentos duplex, e alguns prédios comerciais que ele nunca me contou. Tenho uma boa equipe que investiga. Vou saber de tudo quando o confronto chegar. Ela suspirou. Não pense que sou uma caçadora de fortunas. Eu trouxe dinheiro para o casamento, o que o ajudou muito, e essa é uma das principais razões pelas quais não houve um acordo pré-nupcial. Então, se ele ama mulheres disponíveis e dinheiro mais do que a mim, vou atingi-lo onde dói. Eu meio que entendi a lógica dela. Por que adiar isso? Claramente, você não vai ficar com ele. Por que bater em um cavalo morto? Você é bonita, admiravelmente bem dotada, e ainda jovem o suficiente para encontrar alguém e começar a família que deseja. Aposto que você será uma ótima mãe, com Mercedes em vez de uma minivan. Vá embora, encontre a felicidade. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Então, eu sou bonita, ótima material de mãe. Talvez eu use seu plano para encontrar alguém melhor. Parece que você não é casado. Eu corei, e ela riu alto. Você está fora da minha liga. Eu seria uma Cinderela masculina. Só se pode sonhar com isso. Uma esposa rica e bonita, que deve ser absolutamente deslumbrante em outras áreas, e você sabe o que quero dizer. Você era um sonho inatingível, querida. Ela ainda estava rindo, mas então me deu um tapinha no braço e ficou séria. Não se subestime. Eu vi como as garotas olham para você. E Vivien, uma das minhas poucas amigas, te deu uma avaliação bastante boa. Mas meu próximo relacionamento será por amor e luxúria, é claro. Para mim, estava ficando profundo demais. Olhei para o meu relógio. É hora de ir para casa. Tenho um longo dia amanhã. Fico feliz que você decidiu confiar em mim, e eu nunca vou contar. Na verdade, não é da minha conta. Se eu fosse te dar um conselho, diria que é hora de se fazer feliz. Eu afastei minha cadeira dela. Resgatar damas em apuros, segurar portas, puxar cadeiras, carregar lenços. Você é um viajante no tempo? Não há pessoas como você no nosso século. Considere-me antiquado. Eu respeito todo mundo até saber que não são respeitáveis. E boas maneiras não têm idade. Boa noite, Marie. Eu a acompanhei até o carro, e ela me surpreendeu com um beijo nos lábios. Fiquei atordoado. Ela se afastou sorrindo. Eu só queria ter certeza de que você era real. Boa noite, Jerry. Eu assisti as luzes traseiras do Cadillac ATS dela desaparecerem na distância, entrei na minha caminhonete e segui para casa, para minha cama vazia. Depois daquela noite, Marie e eu tomamos café quase toda quinta-feira, muitas vezes com amigos. Em companhia, ela era vibrante e entusiasmada, mas, quando estávamos sozinhos, ela muitas vezes ficava pensativa e triste. Aconteceu que eu descobri que era o aniversário dela na próxima quinta-feira, e planejamos uma pequena festa surpresa. Ela achava que íamos tomar café, mas, quando chegou, foi surpreendida. 7 de nós a levamos a um pequeno bar de jazz que um amigo nosso havia descoberto, e nos divertimos muito. Nada exagerado, nada fora de controle, mas foi um momento muito bom. Acho que ela dançou com todos os homens do bar. Tudo acabou muito rápido. Eu sempre vou me lembrar de como o corpo dela se fundiu com o meu durante uma das danças lentas. Eu a acompanhei até o carro. Ela segurou minha mão, e quando abri a porta, ela me deu um beijo rápido na bochecha. Espere, quase esqueci. Feliz aniversário, Marie. Entreguei a ela o seu presente, era uma dúzia de lenços de seda, com pequenos quadrados macios com bordados nas bordas.
Eu havia mandado monogramá-los com as iniciais dela. Caso eu não esteja por perto quando você precisar. Ela começou a chorar e se jogou em meus braços. Eu a abracei e acariciei suas costas gentilmente até que ela se acalmasse. Desculpe, ela disse entre soluços. Este é um dos presentes mais bonitos que já recebi. Ela deu um sorriso fraco, tentando se recompor. Você sabe o que meu marido me deu? Um colar de safiras e diamantes. Caro, tenho certeza, mas o cartão foi assinado pela assistente dele. Eu o beijei profundamente, disse que sempre amei safiras. Como ele sabia? Ele sorriu largamente, disse que era muito mais atencioso do que eu pensava, e então disse que estaria fora da cidade naquele fim de semana. Deixe ele, Marie. Faça isso agora. Não se torture mais. Estou quase lá. Mais 3 semanas, 1 mês, e tudo vai acabar. Posso te ligar se precisar de apoio moral, claro. Eu sabia que ela nunca ligaria. Eu estava errado. Ela ligou na terça-feira seguinte. Posso te pedir um favor? Claro. Quero ir à exposição de casa e jardim na quarta-feira à tarde. É seu dia de folga, certo? Eu me perguntei onde isso ia dar. Você sabe que é verdade. Havia impaciência na voz dela. Você vem comigo? Você dirige uma caminhonete, né? Se eu decidir comprar algo, você pode trazer para mim. Por favor. Eu pensei por 1 minuto. Não sei, Marie. Isso parece muito com o encontro. Você conhece minhas regras. Eu havia contado a ela um pouco da minha biografia, e o que vi ao longo dos anos trabalhando no bar. Ela sabia minha posição sobre sair com mulheres casadas. Isso não é um encontro. É um amigo ajudando o outro. Por favor. Eu não deveria ter feito isso, mas concordei em acompanhá-la. Ela me encontrou no estacionamento. Nós nos divertimos muito, especialmente na área de paisagismo. Descobri que ela ama espaços abertos e adora cozinhar ao ar livre. Nós olhamos várias cozinhas externas pré-planejadas, galpões e áreas de lazer. Ela realmente gostou de uma delas. O representante da empresa, antecipando a venda, pressionou bastante. Ele era esperto o suficiente para perceber que as mulheres eram a força motriz por trás da maioria das compras domésticas, então se dirigiu a Marie. Você não consegue imaginar se divertindo, enquanto seu marido faz churrasco e você socializa e conversa. Ele parece bem habilidoso. Você ganha um grande desconto se ele fizer a maior parte do trabalho. Ela sorriu, batendo na minha mão. Ele é muito habilidoso, mas não com ferramentas, se você me entende direito. Eu prefiro guardar a energia dele para outras atividades. Tanto o representante quanto eu ficamos corados. Ela pegou todas as informações e folhetos, prometendo que pensaríamos a respeito. Ficamos lá por tanto tempo que, quando saímos, já estava escuro. Ela estava feliz o caminho todo até o estacionamento. Você quer jantar? Eu a surpreendi recusando. Eu adoraria, mas não vou pensar na sua reputação, Marie. Na escola, você pode explicar isso, dizendo que somos parceiros de estudo e amigos. Você pode explicar hoje, dizendo que me pediu para transportar coisas na minha caminhonete. Mas jantar? Não é uma boa ideia. Ela fez um som de frustração. O primeiro homem de quem me aproximei em muito tempo, e ele tem que estragar tudo pensando em mim e sendo cavalheiresco. Acho que gostaria mais de você se não fosse tão nobre. Não, você não gostaria. Se eu não fosse assim, seria apenas mais um cretino, tentando seduzir e se aproveitar de uma mulher casada com problemas. Nós dois pensaríamos mal de mim, ambos. Eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu olhei ao redor. Estava escuro, e não havia ninguém por perto. Eu a agarrei e a beijei profundamente. Ela respondeu com paixão. Após 30 segundos, percebi o que estávamos fazendo e me afastei. Estávamos ambos sem fôlego. O que foi isso? Ela perguntou, assim que recuperou o fôlego. É isso, querida Marie. Eu queria que você entendesse que, não importa o que eu diga, eu gosto de você desde o dia em que nos conhecemos. E também queria confirmar o que suspeitava há muito tempo. Você é uma mulher muito atraente. Boa noite. Enquanto eu estava sentado na minha caminhonete, esperando para segui-la, tinha certeza de que ela estava chorando. Acho que vi flashes brancos do meu presente. Assistir as luzes traseiras do carro dela desaparecerem, sair da estrada e dirigir para casa. Eu não dormi bem, obviamente. Meu comportamento no estacionamento impressionou Marie. Eu estava flertando casualmente com uma mulher, em uma das aulas que Marie e eu não tínhamos juntos, e ela me convidou para sair. Algum tempo se passou, e eu aceitei. Tivemos uma noite agradável e uma manhã agradável. Foi apenas por diversão, pelo menos da minha parte. Acho que ela gostou, e deixou claro que gostaria de fazer isso de novo. Fizemos planos tentativos para o próximo fim de semana. Marie descobriu sobre isso através de um cara das 2 aulas. Eu não vi pessoalmente, mas ela localizou a mulher e teve uma pequena conversa. No dia seguinte, quando eu estava conversando com Gail, a garota com quem estava saindo, ela me repreendeu. Por que você saiu comigo se está em um relacionamento sério? Sua namorada me repreendeu bastante. Essa namorada tem um nome? Você sabe muito bem que é Marie. Se eu fosse você, não teria esperanças de conseguir algo dela tão cedo. E com certeza não vai conseguir nada de mim de agora em diante.
Você e sua namorada psicopata precisam me deixar em paz, Gail disse. Eu me desculpei com ela enquanto saía. Ela me deu um olhar de despedida. Se eu fosse você, não tentaria fazer isso de novo. Ela deu a palavra. Se você sair com outras pessoas, as coisas podem ficar muito ruins. Agora eu sabia por que Marie tinha saído correndo na noite anterior. Na quinta-feira seguinte, eu a abordei antes da aula. Petiçaria, logo depois da aula. Você é como Lucille Ball, uma atriz. Você definitivamente precisa fazer algo. Eu cheguei cedo e fiz o pedido, sabendo que ela gostava. Ela deslizou para o banco, com a cabeça baixa. Você quer me contar sobre sua conversa com Gail? Perguntei finalmente. Ela olhou para cima. Ela não é certa para você e é muito jovem. Você precisa ficar longe de mulheres como ela. Marie, mesmo se o que você diz for verdade, não deveria ser minha decisão? O que você ganha com suas ações? Seus olhos brilharam. Se eu tenho que te explicar isso, então você é o homem mais burro do mundo. Você precisa de uma mulher da sua idade, com experiência no mundo real, que possa te complementar em público e te destruir em privado. Você quer dizer alguém como você? Ela revirou os olhos, como se estivesse falando com um idiota. Não alguém como eu. Eu já suspeitava disso, mas agora que estava claro, não sabia como lidar com isso. Marie, pare de falar. Isso só vai me deixar louco. Escute, eu me sinto atraído por você. Depois daquele beijo na noite passada e da sua declaração, eu sei que você me quer. Não pense demais nisso. Eu prometo que, assim que sair dessa situação em que me encontro, vou te buscar. É por isso que me livrei de Gail. Eu não preciso que você se distraia. Você precisa estar focado em mim. Entendido? Sim, mas... Sem mas... Ela disse firmemente e saiu pela porta. Eu coloquei a pizza na caixa, dirigi para casa e pensei no assunto. Quase lá. Ela me disse 3 semanas depois. Tenho uma equipe de contadores forenses, supostamente os melhores que existem, revisando nossos registros financeiros. É fácil, uma vez que tenho acesso à maioria das senhas. Algumas coisas estavam bloqueadas, mas eles conseguiram entrar. Eu fiquei surpreso, mas não tanto quanto ele ficaria. Agora, só preciso decidir o quanto quero machucá-lo. Você quer saber minha opinião? Perguntei. Ela acenou com a cabeça, aparentemente ansiosa para ouvir o que eu tinha a dizer. Faça isso de forma discreta. Mantenha o mais imperceptível possível. Não sei o que você faz, então pense em como isso pode afetar seus negócios. Lembre-se, se você tentar queimá-lo, o calor pode voltar e acabar custando caro. Ela mexeu no meu cabelo. Vou dizer de novo, você é muito nobre. A maioria das pessoas me aconselharia a usar armas nucleares. No entanto, se ele se recusar a cooperar ou tentar causar danos, talvez eu tenha que aumentar a pressão. Mas vou ceder à sua lógica. Com isso dito, ela continuou, quase como uma mulher solteira que em breve estará livre. De 0 a 10, posso te interessar em sair para tomar uma bebida. Marie? Ela mostrou a língua. Onde você vai se esconder quando eu estiver oficialmente livre? Vou te perseguir incansavelmente. Está claro? Eu fiquei um pouco surpreso. Havia uma faísca entre nós que não podia ser negada, mas eu estava fora da liga dela, e eu disse isso. Veremos. Ela respondeu. E se você está preocupado com dinheiro, vou deixar você pagar toda vez que sairmos. Não sou tão dura comigo mesma, querido. Ela viu que eu estava ficando desconfortável e suavizou o tom. Eu a acompanhei até o carro, estacionado atrás do meu. Por algum motivo, ela olhou ao redor, não viu ninguém e praticamente pulou em mim, me beijando. Ela se esfregou contra mim, e quando finalmente nos separamos, ela sorriu e me acariciou por cima da calça. Você pode ter moral, mas é humano, e alguma parte de você gosta da ideia de nós dois juntos. Eu levei o susto da minha vida quando, uma semana depois, ela entrou no bar no braço do marido. De repente, muitas coisas fizeram sentido. Eu me lembrei do olhar estranho que ela me deu, quando eu disse onde trabalhava. Quase todo mundo no clube campestre não ligava para ele. Ele era um narcisista, arrogante e desagradável, sempre pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Ele era bem apresentável, em forma, com cabelos grisalhos que lhe davam a aparência de um executivo respeitável, mas agia como se ainda estivesse na faculdade, embora já fosse bem velho. Ele era tolerado e tinha um pequeno grupo que o adorava, incluindo 2 membros poderosos do conselho. Ele sempre foi galanteador, mas respeitoso com as mulheres. Acho que ele não queria causar problemas, já que era membro há menos de 1 ano. Manter as aparências e tudo mais. Eu nunca tinha visto Marie em nada além de jeans e vestidos simples de verão, nos quais, devo dizer, ela ficava incrível. Dessa vez, ela usava o cabelo preto arrumado e um caracol elaborado, maquiagem discreta destacando seus olhos castanhos claros, batom e delineador chamando atenção para seus lábios perfeitamente desenhados, que pareciam pedir beijos. Um vestido preto básico com um leve decote e pernas longas complementadas por saltos de 10 centímetros. Essa foi a primeira vez que a vi lá. Eu não achava que ele fosse casado, pois nunca o tinha visto com uma aliança. Naquela noite, notei que ele a usava. Ele a apresentou com orgulho, em um estilo olha o que eu tenho, e não está é o amor da minha vida. Quando ele chegou ao bar, eu já havia preparado sua bebida.
Ela sentou-se em uma cadeira no canto, ao lado do meu local de trabalho. O que a senhora gostaria? Eu me orgulhava do meu comportamento profissional. Ela sorriu para mim, já que as costas dele estavam viradas. Ah, eu não gosto muito de beber. Por que não me dá o que você beberia se não estivesse de plantão? Certo, entendido, só um momento. Eu lhe entreguei uma dose dupla de purite com um toque de água. Ela deu um gole e acenou com a cabeça. Suave, não muito forte. Eu estava com medo de que você trouxesse algum coquetel de frutas com um nome exótico. Isso é muito melhor. Ela se virou para o marido. Diabos, muito bom, Winslow, você não acha? Ele estava ocupado conversando com um de seus amigos, e acenou com a mão de forma desinteressada. Sim, Jerry é mais do que adequado. Escute, querida, preciso tomar um ar, coisas para fazer, você sabe. Jerry vai cuidar de você, não vai, Jerry. Como se fosse minha própria senhora, respondi com uma expressão impassível. Marie engasgou levemente com a bebida. Bom, já volto, querida. Eu a olhei enquanto ele saía. Não olhe para mim assim. Ela disse assim que ninguém mais estava por perto. Eu não sabia para onde estávamos indo até chegarmos aqui. Esta é a primeira vez que venho com ele. Ela riu. Além disso, talvez seja bom eu te observar em seu habitat natural, e pegar algumas ideias que me ajudem a seduzi-lo, Marie disse. Por sorte, eu tive que sair naquele momento. Quando voltei, a senhora Everly estava ao lado dela, e as duas conversavam como irmãs perdidas há muito tempo. Ah, aqui está você. Posso tomar mais uma bebida, por favor? Evelyn, você gostaria de mais um pouco? Jerry, querido, você poderia pedir a Aubrey para me ligar? O aniversário do Tom é em 2 semanas, e quero torná-lo especial. Considerado feito. Vou pedir que ela ligue amanhã à tarde. Eu sorri. A senhora Everly tinha cerca de 60 anos, mas havia feito alguns tratamentos e estava incrível para a idade. Ela era a que usava o uniforme de enfermeira na festa de lingerie na semana passada. Tom apertou minha mão e me agradeceu. Ela está mais interessante do que há alguns anos, e ela diz que isso se deve a você, e a uma tal de Aubrey. Ela se virou para Marie. Marie, você deveria vir mais vezes. Vou apresentá-la às mulheres que comandam este lugar. Só não conte aos seus maridos. Não estrague as ilusões deles. E se precisar de qualquer coisa, diga ao Jerry. Não estou brincando. Ele pode conseguir quase tudo para você. Bem, quase tudo. Ele ainda não trouxe o dançarino do Chip and Dale. A senhora Everly riu e bateu na minha mão. Ainda estou procurando o perfeito. Você merece o melhor. Marie sorriu e disse, talvez eu faça isso, Evelyn. Vir mais vezes, quero dizer. E talvez eu aceite a oferta do Jerry. Posso pensar em algumas coisas que gostaria que ele fizesse por mim. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. O ursinho Pooh, como eu apelidei mentalmente o marido dela, finalmente apareceu, tomou outra bebida, e eles foram embora. Ela não deixou de apertar minha mão, agradecendo-me pelos meus serviços, presentes e futuros. Eu tinha certeza de que ela balançou levemente os quadris ao sair, sabendo que eu estava olhando. A senhora Everly também estava observando. Ela parece simpática, não acha, Jerry? Concordo, senhora Everly. Tenho certeza de que ela é muito simpática, mas eu realmente não gosto do marido dela. Eu não disse mais nada, mas concordei de coração. 2 semanas. Então, 3 semanas, Jerry, e a perseguição começou. Ela estava de muito bom humor. Eu gostava de vê-la sorrir. Era como o ar depois de uma chuva forte. Tudo ao meu redor ficava mais nítido, mais limpo, mais focado, mais bonito por causa disso. E então, eu cometi uma falha moral, e fizemos amor. Foi estúpido, mas o mais acidentalmente estúpido. Uns dias antes, eu saí para conversar com um fazendeiro local, já que o movimento comida lenta estava firmemente estabelecido. Eu estava constantemente colaborando com o chefe para trazer algo novo ao cardápio. Esse fazendeiro era especializado em produtos tradicionais e raros, e estava tendo dificuldade para encontrar mercado para alguns deles, até nos conhecer. Naquele dia, ele estava trazendo melões africanos, também conhecidos como melões de gelatina ou, menos lisonjeiramente, como melões de muco. Eram frutas pequenas e cilíndricas, com tons de laranja e amarelo, cobertas por espinhos bastante afiados. A polpa era verde clara e um pouco viscosa, daí o apelido. Eu os experimentei e os achei quase sem sabor. Eles haviam acabado de ser nomeados o novo superalimento, e Aaron, nosso chefe, fez uma salada com eles como peça central. As mulheres gostaram. Eu saí para olhar as bananas que ele conseguiu cultivar. Coisinhas rosadas e minúsculas, com sabor incrível. Ele cultivou uma dúzia de árvores só por diversão, e dava colheita para amigos e clientes. Eu o ajudei com a entrega, principalmente porque gostava de conversar com ele e queria um pouco de sol. Nós estávamos ao lado do carrinho. Ele estava bêbado, tentou pegar outro copo de cerveja e esbarrou em mim. Acho que devo ficar feliz por ter sido um carrinho de golfe, e não um carro. Uma ida ao pronto-socorro me deixou com uma joelheira, alguns pontos no braço e uma dor de cabeça terrível. Também fiquei sem trabalhar por 2 semanas.
No dia seguinte, eu estava mancando até o escritório por 2 horas, olhando meu livro de temporários, verificando a agenda com o chefe e o assistente do gerente do bar, me preparando para minhas férias, quando o gerente do clube e o presidente do conselho entraram no meu escritório. Jerry, como você está se sentindo? Parecia haver uma preocupação genuína em sua voz. Ele era um bom homem, que surgiu do nada e construiu um negócio de sucesso. Ele era presidente há bastante tempo, e o clube era sua terceira paixão, depois da falecida esposa e dos negócios. Apesar da idade, ele parecia se atrair por mulheres que poderiam ser suas filhas. É tudo uma questão de dinheiro, Jerry. Ele disse uma noite, quando estávamos praticamente sozinhos no bar, e ele estava de ótimo humor. Tudo o que você precisa fazer é colocar um 0 após o número, e isso vai te deixar ridiculamente rico. Eu gosto, mas isso não vai me levar a lugar nenhum. Minha falecida esposa estabeleceu padrão muito alto, e não encontrei ninguém que chegue perto. Isso dói. Eu voltei ao presente e sorri. O médico disse que posso voltar em 2 semanas, mas apenas de forma limitada. Nós só queremos que você saiba que o clube cobrirá todas as suas despesas e salário. Se precisar de mais alguma coisa, nos avise. Ele fez uma pausa, hesitando. O que você quer fazer com o Bob? Bob era o cara que me atropelou. Eu sabia que eles estavam preocupados com possíveis consequências legais. Eu não guardo rancor. Eu sei que foi um acidente, e ele é um cara decente quando está sóbrio. Suspenda-o por 1 mês. E se fosse um convidado, um funcionário ou até um membro do clube? O clube estaria em apuros. E, quando ele voltar, não dirigirá um carrinho por pelo menos 3 meses. Essa é minha proposta. Ambos respiraram aliviados. Obrigado, Jerry. E Bob quer se desculpar com você. Ele realmente se arrepende do que aconteceu. Diga a ele que conversaremos quando a suspensão dele terminar. Conversamos mais um pouco, e eu voltei para meu apartamento, onde o analgésico prescrito me esperava. Quase instantaneamente, fui mergulhado em uma névoa agradável, quando houve uma batida insistente na porta. Eu ouvi por um tempo que pareceu uma eternidade antes de finalmente me levantar do sofá. Marie quase me derrubou quando entrou correndo. Quão graves estão seus ferimentos? Eles deveriam atirar nesse idiota. Eu balancei a cabeça, tentando me recompor. Tentei falar, mas as palavras saíram arrastadas. Coitadinho, deixe-me ajudá-lo a se deitar. Ela me levou até o quarto e me sentou na cama. Tirou minha camisa e me ajudou a ficar só de cueca, tirando lentamente minha calça de moletom solta para não me machucar. Ela me deitou, mexeu no meu cabelo e me beijou suavemente. Eu desmaiei. Mais tarde, eu meio que acordei, sentindo uma carne quente e macia pressionada contra mim. Era tão bom que eu a abracei mais forte e adormeci novamente. Ao abrir os olhos, vi Marie cuidadosamente montada em mim, seus olhos fechados em êxtase. Eu tinha certeza de que era um sonho. Ela estava envolta em um brilho dourado e sorria. Talvez fosse a medicação, mas senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu estava tão feliz. Imaginei-a beijando minha bochecha molhada de lágrimas enquanto eu desmaiava novamente. Eu abri os olhos, tentando entender por que me sentia tão bem. Olhando ao redor, vi um par de lindos olhos castanhos e um sorriso ainda mais bonito. Bom dia, querido. Está se sentindo melhor? Antes que eu pudesse responder, ela pulou da cama. Ouvi o chuveiro ligado, e então, ela saiu vestindo meu roupão. Precisa de ajuda? Eu ficaria feliz em ajudá-lo. Vou garantir que tudo esteja limpo. Ela me ajudou a entrar no chuveiro, mas não houve brincadeiras depois disso. Ela me ajudou a vestir minha cueca e minha cinta. Ela girou pela cozinha, preparando café. Colocou nossas xícaras na mesa e sentou-se sorrindo. Como você soube que eu me machuquei? Evelyn me contou. Ela ligou e me convidou para uma festa de lingerie improvisada. Eu disse que seria um prazer. Ela parece muito simpática. Eu mencionei você, e ela disse novamente que pensa muito bem de você, e que era uma pena que você tivesse se machucado. Eu desliguei o telefone o mais rápido que pude. Eu precisava ver você, ter certeza de que você estava bem. Como você descobriu onde eu moro? Ela corou levemente. Fui ajudada por um detetive particular que contratei para isso. Ele levou 30 minutos. Eu não sabia o que mais fazer. Não tinha ninguém para perguntar. Ela olhou nervosamente ao redor da cozinha. Diga, eu disse, incentivando-a. Estou tão triste que você se machucou. Eu sabia que você estava sozinho e simplesmente tive que vir. Eu senti que você precisava de mim. E sim, eu usei seu estado físico e mental debilitado para tirar vantagem de você. Se está esperando uma desculpa, não perca seu tempo, porque não haverá uma. Eu faria isso de novo. Além disso, quero fazer isso de novo, muitas vezes e pelo tempo que você permitir. Então, é isso. Mantive meu olhar impassível até que ela parecesse infeliz. Então, eu sorri, beijei sua bochecha e disse que talvez aceitasse sua oferta depois que ela estivesse legalmente livre. Ela praticamente dançou pela cozinha, tagarelando sem parar. Eu apenas tomei meu café, sorrindo. Ela saiu tarde da noite. Ela queria brincar, mas a dor continuava voltando, e eu ainda me sentia fora de forma, então nada mais aconteceu. Ela arrumou sua bolsa para a noite e decidiu tomar outro banho, deixando a porta aberta. Ela saiu com uma toalha enrolada na cabeça e mais nada. Eu havia admirado seu corpo, seus seios firmes e altos.
O ursinho Pooh é um idiota. Como alguém pode trair você? Não apenas seu corpo ou sua mente, mas o pacote completo. Eu nunca vou entender. Ela sentou-se ao meu lado, ainda sem roupas, rindo do apelido. Pensei muito nisso. Até conversei com uma psicóloga. Ela disse que, para ele, provavelmente, era uma questão de poder. Ter uma esposa bonita e rica, e ao mesmo tempo, dormir com quase todo mundo que dissesse sim. Ela disse que isso geralmente tem a ver com sua origem. Eu nunca vou saber, e francamente, não me importo mais. O fato de ele nunca ter me pressionado depois que eu rejeitei, sugere que ele nunca considerou a intimidade vital para nosso relacionamento. Ela olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião com os contadores e um advogado para finalizar os documentos. Eu te ligo mais tarde. É melhor você atender. Ela me beijou profundamente e foi embora. Eu sentei e fiquei atormentado por dúvidas. Eu tinha que admitir que sentia algo por ela, mas eu era apenas um rebote, um sentimento de necessidade até que ela recuperasse o equilíbrio. Eu poderia correr o risco. Além disso, ela me perseguiu ativamente enquanto ainda era casada. Isso poderia ser um padrão? Eu queria descobrir. Eu desmaiei depois de tomar um analgésico. Horas depois, acordei e vi 4 chamadas perdidas dela. A última mensagem dizia para eu ligar para ela assim que recebesse, e que ela não estava em casa. Eu não deveria ter feito isso, mas liguei. Ela estava animada e falou sobre como as reuniões tinham ido bem. Conversamos ao telefone por 1 hora, antes que eu dissesse que precisava encerrar. Os remédios estavam começando a fazer efeito novamente. Tchau, querido. Eu te amo. Falo com você amanhã. 10 dias depois, voltei ao trabalho, principalmente fazendo papelada e evitando tocar no meu joelho o máximo possível. 2 dias depois, fui atacado por aqueles 2 idiotas, por supostamente seduzir as esposas deles. Eu manquei de volta para o escritório, sabendo que meu joelho me faria sofrer no dia seguinte, e me perguntando se conseguiria uma consulta com meu médico. Liguei para Marie, contei a história toda e garanti a ela que, se necessário, tanto o chefe de polícia quanto o assistente do promotor poderiam testemunhar. Isso destrói tudo. De certa forma, isso é até bom. Tenho algo para fortalecer minha posição. Vou tentar fazer com que o policial de plantão estejam lá quando ele chegar em casa. Não vou ficar e discutir com ele. Nada que ele disser importará nem um pouco. Vou ficar em um hotel por algumas semanas enquanto eles resolvem a papelada. Posso contar com seu apoio? Sempre, mas, por enquanto, apenas de longe. Será melhor assim. Ela não gostou, nem um pouco, mas teve que respeitar. 3 semanas depois, ela entrou no bar. Rapidamente, ela se tornou amiga da maioria das mulheres, e elas cantavam meus elogios sobre ela. Um dia, depois de uma partida de tênis, Evelyn começou a falar sobre ela. Ela parece tão simpática. Você deveria olhar mais de perto para ela quando tudo isso acabar. Ela é muito bonita, rica e parece gostar de você. Senhora Everly, o que são essas palavras inadequadas? Não sei se você sabe, mas sou um estudante universitário em meio período. Em 3 meses, receberei meu diploma. A senhorita Marie estava em várias das minhas aulas, e nos tornamos amigos. Claro, isso foi antes que eu soubesse sobre seu casamento infeliz e que eles eram membros do clube. Ela é tudo o que você diz e mais, muito mais. Mas ela está além do meu alcance, e eu nunca a envergonharia tentando provar o contrário. Ela me olhou por alguns segundos antes de explodir em risos. Jerry, querido, eu sempre pensei que você era bem inteligente para um homem, mas essa declaração acabou de provar o contrário. Se ela gosta de você e se sente atraída por você, você precisa fazer algo a respeito. As pessoas se apaixonam o tempo todo, independentemente de seu nível social e econômico. Isso é a vida. Você ama quem ama. Você acha que eu nasci em berço de ouro? Eu era a 4ª filha de um mineiro da Pensilvânia, e éramos muito pobres. Fui para a faculdade com uma bolsa. Conheci Tom e nunca mais olhei para trás. Oh, eu tive meus momentos ruins, e minha sogra nunca me amou, mas estamos juntos há 33 anos. Dinheiro é bom, mas eu me casaria com ele mesmo se ele fosse um mineiro como meu pai. Acho que te conheço melhor do que você pensa, Jerry. Meu pai e meu marido são feitos da mesma madeira. O casamento dela terminou antes mesmo de você conhecê-la, então não é sua culpa ter sentimentos por ela. Eu admiro seu senso de honra, mas ele não tem lugar aqui. É hora de eu ir, querido. Pense no que eu disse. E foi exatamente o que eu fiz. Ficou ainda pior quando a senhora Everly contou às amigas, e elas começaram uma campanha, constantemente nos colocando juntos e especulando quando eu estaria livre. Marie achou engraçado. Vamos, querido, todo mundo no universo acha que nós 2 juntos é uma boa ideia, exceto você. Eu sei, vejo isso nos seus olhos. No fundo, você também acha. Controle seu senso de decência e deixe acontecer. E não há necessidade de se referir ao fato de que meu casamento está no caminho. Não só entrei com um pedido de divórcio, mas também me separei legalmente dele até que tudo termine. Eu não precisava fazer isso. Fiz na esperança de apaziguar seu orgulho. Eu pensei muito nisso. Talvez todos estivessem certos. Talvez eu fosse um tolo. Então, algo aconteceu que me fez pensar que eu era tarde demais. Havia jantares dançantes que aconteciam uma vez por mês no clube. Marie me convidou 2 vezes para acompanhá-la.
mas eu tinha medo de que isso pudesse afetar minhas atividades profissionais. Mesmo que eu fosse como seu convidado, ainda seria um funcionário, e alguns torceriam o nariz para isso. Eu expliquei meus motivos para ela, mas ela ainda estava chateada. Eu estava no meu lugar habitual, observando, não deixando as garçonetes e a equipe relaxarem, quando ela entrou com o acompanhante. Ela veio direto até mim. Boa noite, Jerry. Este é meu acompanhante para esta noite, Don Thompson. Você pode reconhecer esse nome. A família dele é dona da Thompson Manufacturing. Eu disse a ele que você é o melhor do ramo, e que cuidará bem de nós. Então, ela me substituiu por um homem mais bonito e rico, procurando algo assim, eu acho. Seus olhos estudaram meu rosto. Anos de treinamento valeram a pena, pois mantive uma expressão calma, sem piscar. Obrigado por sua confiança, Sra. Martin. O clube fará tudo possível para garantir que você e seus convidados se divirtam. Infelizmente, ainda não estou em condições físicas. Apontei para a bengala que ainda precisava usar quando meu joelho doía. Mas vou pedir a Suzanne para cuidar de vocês pessoalmente. Por favor, me perdoem. Eu manquei até Suzanne, a nova bartender que eu havia contratado, para pedir que ela cuidasse deles. Ela me olhou estranho. Já estava aqui tempo suficiente para ouvir os rumores, mas cumpriu a ordem. Fiquei mais alguns minutos, observando-os dançar lentamente, e então entrei no meu escritório e fechei a porta. Fiquei lá por 45 minutos, depois dei uma volta pelo escritório para garantir que tudo estava indo bem antes de sair, sentindo dor. No dia seguinte, eu tinha folga, mas assim que entrei, uma emboscada me esperava. A Sra. Everly, a Sra. Jones e a Sra. Simpson, as três grandes em termos de número de esposas de membros da empresa. 2 maridos tinham assentos no conselho de administração, e outro chefiava nossa fundação beneficente, arrecadando fundos para enviar jovens carentes para faculdades comunitárias e além. Para o escritório, rápido, a Sra. Everly ordenou. Pensando no que estava acontecendo, eu as convidei a entrar. Fiz com que se sentassem e me sentei à mesa. Como posso ajudá-las esta manhã, belas damas? Perguntei gentilmente. Você pode parar de ser idiota. A Sra. Simpson respondeu bruscamente. O que a Sra. Everly quer dizer, querido, é que você ofendeu seriamente um dos membros do clube. Estamos aqui para evitar que a situação piore. Ela fez uma pausa enquanto eu pensava. Não conseguia me lembrar de ter ofendido qualquer membro do clube durante meu tempo aqui, exceto pelas poucas vezes em que tive que parar de servir álcool para alguém. Quem é ele, e o que eu fiz para ofendê-lo? Farei tudo ao meu alcance para corrigir as coisas. Essa é a atitude, Jerry. Sabíamos que podíamos contar com você. E o membro ofendido é uma mulher, Marie Martin. De repente, tive um péssimo pressentimento sobre toda essa situação. Como eu ofendi a Sra. Martin? Olhando para trás, não consigo me lembrar de um único caso de desrespeito ou negligência com ela. A Sra. Jones interveio. Pare com isso, Jerry. Todo mundo com olhos e ouvidos sabe que ela está apaixonada por você, e você sente o mesmo, se apenas admitir. No fim de semana passado, ela começou a chorar no meio da dança. O namorado dela se cansou disso e a deixou. As amigas dela, incluindo nós, a levaram para casa. Ela só foi a um encontro com ele para te deixar com ciúmes e te pressionar. Agora, esperamos que vocês dois se reconciliem em um futuro próximo. Se ela continuar infeliz, isso nos deixará infelizes, e deixaremos nossos maridos infelizes. É um efeito cascata. Quando você está no pé da colina, entende o que queremos dizer. Todas me olharam com expectativa. Eu me recostei e pensei por um momento antes de falar. Deixe-me esclarecer as coisas. Apesar de todo o trabalho que fiz em anos de serviço neste lugar, meu futuro aqui é limitado a namorar um membro do clube. Cenoura ou vara? Certo. Marie é a cenoura, e meu futuro é a vara. Eu avaliei a situação corretamente. Todas tiveram a decência de parecer constrangidas e um pouco envergonhadas. Estamos apenas tentando ajudar 2 pessoas de quem gostamos a ficarem juntas. Querido, por favor, não tente entender mais do que isso. Vocês são um ótimo par. Teremos um membro feliz, e manteremos alguém que valorizamos muito mais do que apenas um funcionário. Eu agradeci seriamente às senhoras, prometendo resolver o problema rapidamente. Elas saíram conversando animadamente. Suzanne disse que foi como se uma bomba tivesse explodido no prédio quando perceberam que eu tinha ido embora, e o presidente recebeu minha carta de demissão. Eu desapareci por uma semana, usando minhas conexões para ficar fora do radar, evitando 2 resorts e um bar de alto padrão em 3 estados, até me acalmar. A senhora deveria ter conversado com meus pais. Meu pai é a pessoa menos pressionada que já conheci. Ele não tolera isso, mesmo que seja para o próprio bem, como minha mãe costumava dizer. Meu pai disse que eu deveria arrumar um emprego e ensinar mulas a serem teimosas. No caminho de volta, parei para visitá-los. Era domingo, e meus parentes distantes, pelo menos aqueles que podiam vir, costumavam se reunir com meus pais, trazendo pratos e dando os retoques finais na casa. Tudo estava quieto quando eu entrei pela porta. O que eu disse antes de todos começarem a conversar de novo? Estamos apenas surpresos em te ver, isso é tudo. Estou surpreso que você ainda se lembre onde moramos. Eu a abracei, girei-a no ar e a coloquei no chão. Você pode me envergonhar, mãe, mas conhece minha agenda. É difícil para mim vir para casa, especialmente nos fins de semana.
A boa notícia é que posso ter algo mais estável no futuro. Comemos, e eu as diverti com histórias do bar e coisas estúpidas que pessoas ricas fazem até o meio-dia. Minha mãe me pegou na varanda e me sentou ao lado dela no balanço. O que está acontecendo, filho? Não tenho ideia do que você está falando, mãe. Ela estendeu a mão e segurou meu ombro. 2 dias atrás, sua namorada veio te procurar. Marie parece uma pessoa muito simpática. Ela estava muito chateada. Por que vocês brigaram? Ela me conhecia bem. Se não tivesse segurado minha mão, eu teria me levantado e fugido. Ela não é minha namorada, mãe, e nós não brigamos. Mesmo que fosse. Ela alisou o vestido, deixando que eu me acalmasse. Bem, algo definitivamente a abalou. Ela te procurou em todos os lugares, e disse que precisava se desculpar com você. Não é da minha conta, é claro, mas acho que ela te ama. E eu ainda preciso de mais um para completar minha dúzia. Ela sabia que isso me faria rir. Ela sempre dizia que queria ter uma dúzia de netos, e o último chegou há 2 anos, o número 11. Eu vou ligar para ela quando chegar em casa, prometo. Você verá. Estou chegando perto do fim, e gostaria que você se estabelecesse com uma boa mulher antes que eu vá. Eu a beijei na bochecha. Você tem 61 anos, mãe, e é mais saudável do que eu. Você vai sobreviver a todos nós. Eu me despedi e cheguei em casa por volta da meia-noite. Fiquei em casa por cerca de 1 hora. Mal tinha entrado na cama quando alguém começou a bater na minha porta. Marie, quando abri, ela se jogou em meus braços, quase me derrubando, chorando e falando. Eu simplesmente a deixei desabafar até que ela se acalmasse. Onde você esteve? Você tem ideia de quantas pessoas estavam te procurando? Não importa. Preciso te dizer algo antes que você me expulse. Eu só fui com esse cara para te deixar com ciúmes. Ele não significa nada para mim. Eu chorei quando você se apresentou e depois fui embora. Eu estava tão enojada com ele que ele me deixou sozinha na dança. Aparentemente, dinheiro não ensina boas maneiras, e eu não tinha ideia do que Evelyn e suas amigas fariam quando você se retirou. Tudo virou um caos, e basta dizer que agora há algumas esposas no clube com a coleira curta. Você ainda está trabalhando. Eles se recusaram a aceitar sua demissão. O presidente me disse que espera uma ligação assim que você voltar. E ele me deu um sermão por um tempo. Eu me perguntei qual era a importância do que ela fez para o presidente, mas ignorei. Marie, eu tive que parar. Ela não queria calar a boca. Finalmente, eu gritei, Marie. Ela calou-se imediatamente, mas antes que eu pudesse falar, ela começou de novo, explodindo em lágrimas. Agora você está me dizendo que nunca ficaremos juntos? Eu entendo. Eu só, em desespero, decidi que a única maneira de fazê-la calar era ocupar sua boca com outra coisa. Então, comecei a beijá-la firmemente. Demorou um segundo para ela perceber, mas então ela retribuiu com ainda mais força. Eu tinha certeza de que haveria hematomas em seus lábios quando nos separamos. Ela me olhou com os olhos brilhando. É isso que é preciso para te calar? Se for assim, então eu nunca vou calar a boca. Vou falar, falar e falar. E eu a beijei de novo. Por alguns minutos, quando paramos, vi o início de um sorriso. Ela abriu a boca, mas eu pressionei meus dedos contra seus lábios. Chega, ou da próxima vez, eu te dou uma palmada. É a minha vez de falar, ok, ela riu. Não é uma ameaça tão grande, mas tudo bem. Eu sou toda sua. Eu estava prestes a dizer naquela noite que queria que saíssemos juntos, para sermos vistos, para ver se poderíamos fazer isso acontecer de alguma forma. Então, você apareceu com seu namorado, e as senhoras do clube tentaram me chantagear. Eu simplesmente perdi a cabeça. E foi tudo o que tive tempo de dizer antes que ela me beijasse. As roupas foram removidas lentamente, com cuidado, e depois rapidamente rasgadas. Ela gritou quase a noite toda. Eu mal fiz um som, porque foi tão intenso que tirou meu fôlego. Meu joelho doía horrores, mas eu não ligava. Eu acordei com ela mexendo na cozinha. Ela estava de pé, sem nada além de um avental. Eu a agarrei por trás. Ela inclinou a cabeça para trás para me beijar. Estávamos apenas começando quando a campainha tocou. Eu peguei o roupão, e ela correu para o quarto. Era o presidente. Bem, isso vai ser interessante. Ele não esperou por um convite e passou direto por mim. Vocês me oferecem café? Finalmente, superei minha surpresa. Claro, senhor. Creme, açúcar ou preto? Onde diabos você esteve? Seu assistente é um idiota que não sabe lidar com pressão. Sua Suzane é um verdadeiro tesouro. Se não fosse por ela e pelo chefe, o lugar teria desmoronado. Você não recebeu meu e-mail? Perguntei. Ah, aquela piada. Nós rimos muito antes de deletá-la. Você acha que seu joelho vai se recuperar em alguns dias? Acho que a Suzane pode aguentar por mais ou menos esse tempo antes de surtar e matá-lo. Justo quando eu pensei que isso não poderia ficar mais surreal, Marie saiu do quarto vestindo uma camiseta e nada mais. Ela caminhou até o presidente, beijou sua bochecha e então pegou a xícara. Olá, papai. Já conseguiu colocar um pouco de juízo no seu futuro genro? Eu sei que parecia um veado parado no meio dos faróis. Marie, rindo, bateu na mesa, e o presidente sorriu.
É uma pena que eu não me lembrei de levar meu telefone comigo. Você deveria ter visto sua cara. O presidente finalmente riu. Me chame de John. Afinal, se tudo der certo, nos veremos muito mais vezes. E, Marie, lembre-se do seu empréstimo. Eu sei que ele é um pouco lento, mas logo ele vai te perguntar. Tenho certeza. Agora, preciso ir trabalhar, e você precisa limpar a bagunça que fez quando saiu. E, se alguém perguntar, você estava se tratando do joelho. Nos vemos no clube esta noite. Ele me deu um tapinha nas costas, inclinando-se para que ela não ouvisse. Pergunte a ela logo. Ela fez papel de boba por sua causa. Ajude-a a recuperar a dignidade. Vou cuidar disso, prometo. Eu disse baixinho para que ela não ouvisse. Ela nos olhou com desconfiança, se perguntando sobre o que estávamos conversando. Nós tomamos banho juntos, brincamos um pouco, tentamos tomar banho juntos de novo, desistimos e fizemos amor. Depois, tomamos banho separadamente novamente. Acho que nunca estive tão limpo na vida. Suzanne e Aaron fizeram de tudo, menos rolar o tapete vermelho para mim quando entrei. Eles estavam tão felizes em me ter de volta. Michael, o assistente do gerente, quase me beijou. Aprendi algo sobre mim mesmo. Não sou um líder. Quando você se sentir melhor, posso voltar a ser um bartender comum, por favor. Eu garanti a ele que teríamos um lugar para ele e mergulhei no trabalho. Trabalhei sem parar até quase às 19 horas, quando Marie entrou. Ela me beijou profundamente na frente de todos. Ninguém pareceu surpreso, muitos estavam sorrindo. Intervalo para o jantar. Querido, você precisa guardar sua energia para a leitura e coisas assim. Eu a segui para o restaurante sem protestar. Ela fez uma reserva. Aaron sabe o que você gosta. Estou apenas maximizando o nosso tempo. Conversamos um pouco sobre assuntos triviais enquanto curtíamos nossa refeição. No café, passamos para assuntos mais sérios. Ok, fala logo. Por que você não me contou quem é seu pai? Você já estava preocupado com dinheiro e posição. Imagino sua reação se eu dissesse: a propósito, meu pai é o presidente do conselho onde você trabalha. Agora, vamos falar sobre coisas mais agradáveis. Como que você pode querer me perguntar? Eu sorri para o rosto esperançoso dela. No momento certo, minha beleza. Primeiro, precisamos acabar com essa pequena farsa irritante. Ela franziu a testa. Você acredita que esse cara quer aconselhamento? O que ele espera alcançar? Não importa. Eu mesma vou responder. É melhor terminar isso. Ele quase teve um ataque cardíaco quando mostramos o quanto ele estava escondendo de mim, incluindo a conta offshore e o valor exato depositado. Meu advogado diz que precisamos deixá-lo jogar. Se ele perceber que não estamos com pressão, pode ceder e chegar a um acordo mais cedo. Seria melhor não deixar vazar a informação de que estamos em um relacionamento sério. É bem difícil manter isso em segredo. Eu me virei para ver o que ela estava olhando. As 3 grandes esposas estavam vindo em nossa direção em alta velocidade. Eu me levantei, gentilmente convidando-as a se sentarem. Para minha surpresa, elas recusaram. Viemos apenas para nos desculpar. O que fizemos foi errado, e nossos maridos reforçaram isso fortemente. Não deveríamos ter interferido. Você perdoa algumas velhinhas que tentaram ajudar o amor a andar mais rápido? Eu as olhei com decisão. Não. Elas me olharam chocadas. Tentei aproveitar o momento, mas não resisti a sorrir. Não posso perdoar aquelas que me deram um chute no traseiro que me colocou na direção certa. Sou grato a vocês e agradeço muito. Elas sorriram, decidiram que queriam conversar e se sentaram. Depois de alguns minutos, olhei para o relógio e me levantei. Senhoras, por mais que eu esteja gostando da companhia, preciso voltar ao trabalho. Espero que o resto da noite de vocês seja agradável. Elas insistiram que eu beijasse cada uma delas na bochecha, exceto Marie, que me puxou para si e me beijou profundamente. As senhoras mais velhas riram quando ela disse que me veria em casa. Graças a Deus, tudo foi resolvido. Agora, senhoras, vou deixá-las planejando meu futuro sem minha contribuição, porque, até agora, tudo está indo bem. Você concorda, Marie? A mesa toda se iluminou com uma luz brilhante, e eu saí. Eu queria assobiar. Marie decidiu que eu estava longe o suficiente para não ouvi-las. Então, tia Evelyn, o que há sobre o tema planos de casamento, querida? O que mais? Eu já estava no meio da sala quando ouvi. Virei para ver Marie com a mão sobre a boca enquanto as outras riam. Eu sorri para ela, e ela relaxou. Enquanto voltava ao trabalho, me perguntei se eu teria alguma chance quando ela decidisse que me queria. Muito provavelmente, não. O divórcio finalmente aconteceu 5 meses depois. Ele lutou contra isso e foi forçado a ir a aconselhamento. Quando ele esgotou todas as opções e até o advogado disse que ele estava perdendo tempo, ele começou a negociar. Descobriu-se que eles eram donos de 3 concessionárias de carros. Ele tinha uma quando se casaram, e usaram o dinheiro dela para investir em mais 2. Isso levou às suas viagens. Ele acabou ficando com a concessionária original, todos os apartamentos, prédios comerciais, a casa antiga e sua conta bancária não tão escondida. Ela ficou com uma concessionária Ford Hyundai e uma Buick Honda Subaru, além de alguns investimentos e um pouco de dinheiro. Por um pouco, quero dizer muito. No dia em que tudo foi finalmente decidido, fui ao tribunal com ela.
Surpreendentemente, ele também estava presente. Ele constantemente olhava para trás, para nós, e Marie continuava a me mostrar pequenos sinais públicos de atenção. Quando saímos do tribunal, ele estava prestes a explodir, correndo em nossa direção no corredor. Ele praticamente gritou: "Você, bartender, você está brincando, certo? Você deve ter me dedurado. Eu vou te matar, seu caçador de fortunas." Eu empurrei Marie, chocada, para longe de mim, observando o que estava acontecendo. O xerife e o vice-xerife no tribunal estavam longe demais para alcançá-lo. O advogado dele estava lá, mas não poderia se interpor entre nós. Eu deixei que ele se aproximasse, desviei de seu ataque, o desequilibrando, e sorri quando ele bateu a cabeça na parede. Ele se levantou e me viu de pé, pronto para agir. Eu o atingi no estômago com força. Enquanto ele ficava deitado, ofegante, os policiais chegaram com armas em punho. Ele simplesmente não entendia o conceito de desista enquanto está perdendo e me xingou de novo, derrubando um banco antigo ao tentar chegar até mim. Nesse momento, um policial estadual estava lá e o jogou com tanta força que ele brilhou como uma árvore de Natal. Ele ainda estava se contorcendo quando foi algemado. Eu declinei em prestar queixa, mas o promotor o acusou de agredir um xerife e causar distúrbio. Ele recebeu 3 dias de prisão e 200 horas de serviço comunitário. De vez em quando, eu o vejo com colete laranja, recolhendo lixo na beira da estrada. Eu sempre buzino e aceno para ele. Dias depois, o pai dela veio me ver. Eu ouvi que haverá um casamento no final de junho. É verdade? Sim, eu sorri. Eu pediria a mão dela, mas acho que é tarde demais. Ela já pediu a minha para minha mãe. Ótimo. Eu sempre gostei de você, Jerry. Você fez um bom trabalho de uma maneira que eu nunca teria imaginado. Você faria um excelente político. E um gerente de clube incrível. É uma pena, não é? Eu fiquei atordoado. Do que exatamente estamos falando aqui? Ele pareceu surpreso. Sobre sua demissão, é claro. Meu genro não pode trabalhar aqui. Seria um conflito de interesses. Eu não faria isso. Então, se eu me casar com sua filha, terei que me demitir? Receio que sim. Tudo desabou para mim. Esse era meu antigo sonho. Talvez um sonho bobo, mas ainda assim um sonho. Eu me sacudi. Nenhum emprego custaria Marie. Acho que é bom que eu esteja me casando com dinheiro. Ele parou de sorrir. Eu nunca permitiria que minha filha tivesse um marido que ela precise sustentar. Ele fez uma pausa, avaliando minha reação. Além disso, você tem um emprego comigo. Eu preciso cuidar do caçador de fortunas com quem ela se casou. Eu olhei para cima, surpreso. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. Eu te observei, Jerry, enquanto você subia na carreira. Você nunca relaxou. Assumiu mais do que podia. Constantemente encontrava maneiras de melhorar este clube. Você pagou pelo seu diploma e o conquistou sem nenhuma ajuda. Você provavelmente foi a pessoa mais moral que conheço. E, sob sua aparência calma, há um núcleo de ferro. Você define uma meta, estabelece um prazo e realiza tudo o que se propõe a fazer. Você pode se orgulhar de si mesmo, filho. Eu sei que isso é verdade. Ele se inclinou para a frente, e estávamos quase cara a cara. Eu construí um bom negócio, Jerry. Muitas pessoas dependem de mim para seu sustento. É uma grande responsabilidade, mas quero que você aprenda este negócio. Vou trabalhar você mais do que qualquer outra pessoa. Você começará do zero e terá que merecer cada promoção. E, quando estiver pronto, transferirei tudo para você, em confiança, para meus netos. E me aposentarei sabendo que há uma mão confiável no comando. Você consegue lidar com isso? Eu ri, apertando sua mão. Não sei, mas tenho certeza de que vou descobrir. E assim foi que, em uma ensolarada tarde de sábado em junho, Marie Patterson, ela havia voltado a usar o nome de solteira, se tornou a senhora Jerry Stone, na presença de quase todos os membros do clube campestre, minha família e amigos. Minha mãe estava especialmente feliz. Evelyn a contratou para ajudar com os deveres de mãe da noiva. E, pouco antes de caminhar pelo corredor, Marie compartilhou um segredo com ambas. Eu sei que é o meu dia, mãe. Ela disse para minha mãe, mas quero te dar um presente. Ela entregou a ela um envelope com convite dentro. Minha mãe ainda o guarda. Anúncio de nascimento. Senhor e senhora Jerry Stone têm o prazer de anunciar o nascimento, por volta de 15 de dezembro, da filha Constance Evelyn Stone. Os pais têm o prazer de anunciar que seu apelido será Dúzia. Minha mãe e Evelyn choraram durante toda a cerimônia. A gravidez foi uma decisão mútua, exceto que Marie parou de tomar anticoncepcional e não me contou. No dia em que dei o anel a ela, ela me contou isso na noite anterior ao casamento. Nós dois concordamos que queríamos filhos. Já estou perto da zona de risco em termos de idade, e quero pelo menos 2, para que fiquem próximos. Simplesmente não podemos nos dar ao luxo de perder tempo. Eu estava extremamente feliz por 2 motivos: vê-la descer, e 16 meses depois, Johnny seguiu Connie. Marie anunciou o fechamento da fábrica e amarrou as trompas. John trabalhou comigo como um cão, confiando-me qualquer trabalho sujo, mas eu nunca reclamei e proibi Marie de fazer isso. 7 anos depois, fizemos uma grande festa de aposentadoria no clube, e na semana seguinte vi meu nome aparecer na porta, marcado como presidente.
Minha mãe adorava contar a todos que tinha uma dúzia do diabo quando se tratava de netos. Ela se apegou muito a Evelyn, e depois que meu pai morreu, 3 anos atrás, começou a passar cada vez mais tempo em sua casa, saindo com ela no clube enquanto Marie e eu trabalhávamos. Compramos um terreno e construímos para Marie a casa dos sonhos, amigável para crianças. Anos depois, voltei para casa e encontrei equipamentos pesados estacionados no lado mais distante da propriedade, com Marie e minha mãe conversando com cara de capacete. Eu me aproximei. O que estamos construindo? Marie nem sequer olhou para cima dos planos que segurava nas mãos. Uma casinha para minha sogra. Minha mãe olhou para cima dos papéis com uma expressão indignada, e Marie fingiu não rir. Para minha sogra. Marie era CEO de sua própria empresa e abriu uma terceira concessionária, em competição direta com a antiga, após o divórcio. O ursinho Poe não teve uma vida muito boa. Ele foi expulso do Briarwood Country Club por seu pequeno truque de usar meu nome em seus negócios, o que levou a um confronto. Ele se juntou a outro clube, a 3 cidades de distância. Ele aprendeu um pouco com seus erros, e as esposas número 2 e 3 assinaram acordos pré-nupciais, mas ainda assim se separaram quando sua infidelidade foi descoberta. Marie me contou que ele vive com uma mulher 17 anos mais velha que ele. Ela é muito rica, mas se recusa a se casar com ele e o mantém sob controle. Eu sei o que as pessoas dizem sobre mim. Que me casei por dinheiro, que dormi com ela para subir na vida, que sou dominado pela esposa. Tenho certeza de que, se Marie ouvisse algo assim, ela rapidamente as corrigiria. Ele é a pessoa mais doce do mundo, e concorda com tudo que eu digo porque isso me faz feliz. E ele realmente não se importa. Mas quando ele diz não, não significa não, e eu respeito isso. De qualquer forma, eles não dizem isso na minha cara. Todos que me conhecem, todos que importam, sabem a verdade. Para o inferno com todo o resto. Gosto de pensar que me casei com a mulher dos meus sonhos, e todo o resto é apenas um bônus. Agora, preciso ir ao clube. Fui eleito para o conselho de diretores. Eu sei que meu sogro ainda é o presidente. O nepotismo manda. Ele admitiu para mim que logo deixará o cargo. Ele finalmente encontrou alguém que lhe disse ser igual à sua falecida esposa. Tenho certeza de que gosto da minha nova sogra. Eu a conheço há tanto tempo quanto consigo me lembrar. Marie ri, e diz que temos uma situação única. Minha mãe será simultaneamente minha sogra, e sua mãe adotiva será a dela. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.